Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Interessante que como essa expressão ela é corriqueira ao longo do Antigo Testamento, sobretudo no período dos juízes e no período da monarquia. Que expressão, pastor? A expressão que diz: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Essa expressão a gente vê ocorrendo, por exemplo, na vida de Gideão, na vida de Sansão, na vida de Jefté, na vida do próprio Saul. Por duas vezes é dito que o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul. E aqui nós vemos na vida de Davi. Davi, ele ainda é um jovem, Davi, ele ainda não é rei, Davi, ele ainda não é um guerreiro, ele é apenas um simples pastor, ungido para futuramente ser o sucessor de Saul na monarquia de Israel. No entanto, de imediato o autor bíblico diz que para essa missão de ser rei, Davi precisava do Espírito Santo. Eu diria que para o que viria na frente, na sua vida, ele precisaria do Espírito Santo, porque por 10 anos, Davi, ele não sabe ainda, mas ele vai viver de caverna em caverna, de deserto em deserto, fugindo da fúria, da inveja, da crueldade, da covardia do rei Saul. E eu penso que essa é uma lição para nós, porque talvez nós não sejamos chamados para sermos reis ou rainhas, ou talvez literalmente nós não vamos enfrentar cavernas, desertos literais, mas desafios sim, responsabilidades sim. Como homens e mulheres da história, vocacionados, convidados por Cristo para andar com Ele, para viver com Ele, nós somos chamados a trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou, que é o caminho da missão de Deus, mas também o caminho do sofrimento, o caminho da renúncia, o caminho da dor. Como o próprio Cristo disse em João 16:33, vocês vão passar por aflições. Não esperem algo bem diferente do que eu passei, pois o Mestre não é tão diferente assim dos seus discípulos. O mesmo caminho que Cristo trilhou, nós somos chamados a trilhar também. E assim como Cristo, assim como Davi, assim como Gideão, assim como o próprio Sansão, Jefté e tantos outros, trilharam esse caminho da vocação, do chamado de Deus, mas um caminho de dor, de sofrimento, de renúncia, no poder do Espírito Santo, assim também somos nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para lidar com os desafios de um relacionamento conjugal. Nós precisamos do Espírito Santo para lidarmos com os desafios de criar filhos adolescentes, jovens, talvez, quem sabe, ainda em fase adulta. Nós somos convidados a caminhar com Cristo no poder do Espírito Santo, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa caminhada profissional ou o nosso chamado ministerial. Nós não sabemos se lá na frente nós vamos enfrentar um luto, ou quem sabe uma enfermidade crônica. Nós não sabemos como vai ser a nossa jornada, mas uma coisa nós sabemos e temos convicção, de que o Espírito Santo do Senhor é suficiente para nos capacitar,
a cumprir a missão de Deus. Que eu e você possamos nos deixar apoderar-se do Espírito Santo. Não abra mão do Espírito Santo. Não abra mão da voz do Espírito Santo. Não abra mão da companhia do Espírito Santo. Não abra mão. Porque o apoderar-se do Espírito Santo é o que vai te dar força, vigor para cumprir o chamado, a missão e as responsabilidades que Deus colocou na sua vida, no poder, na graça do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira extraordinária. Amém.